Olá, amigos. Como estão? Desejo encontrá-los bem para podermos refletir mais uma vez sobre uma mensagem muito linda que nós encontramos aqui nesse livro, Semente de Mostarda, que é uma obra delicada, de tamanho pequeno, né? Pequeno, mas com mensagens maravilhosas. Então, aqui no capítulo 35, nós encontramos aqui aprendiz e instrutor. Então, Emmanuel nos fala assim: o rapaz cumprimentou o instrutor e comunicou espantadiço: professor, não posso aceitar a sua designação para que eu seja o monitor da minha turma. Por quê? Indagou o educador, um tanto desapontado, porque havia convidado o jovem. Meditei bastante e reconheci que não tenho condições para o cargo. Minhas imperfeições são maiores do que o meu desejo de servir. Olha só como nós somos, né? Imperfeições? Quem não as terá neste mundo? Que ideia estranha é essa? Se é no trabalho que liquidaremos nossos defeitos e sanaremos os nossos erros, você foge do remédio capaz de aperfeiçoar-nos? E o aluno responde: eu queria possuir qualidades positivas para exaltar o bem. E o professor pergunta: diga-me, quais são essas qualidades? E o jovem explica acanhado: aspiro a trazer comigo os traços de Jesus. Afinal, ele é o meu sonho. É meu sonho transformar-me num brilhante lapidado e puro, a fim de refletir a grandeza do nosso Divino Mestre. Ah, falou o mentor surpreendido. Compreendo. E fixando no aprendiz os olhos penetrantes, rematou: no entanto, não se esqueça você de que o brilhante formou-se do carvão considerado desprezível. Por milênios e milênios, sofreu o peso do solo e dos detritos que oprimiam, acabando por asilar-se numa cascalheira por tempo longo. Por fim, rudemente ferido pelos instrumentos do burilador, veio a ser a joia preciosa. O diálogo terminou e entendemos que não é preciso dizer que no dia seguinte o rapaz ostentava na lapela o distintivo do monitor em ação, junto de extensa turma dos colegas que lhe dedicavam justa e constante admiração. Essa mensagem, ela nos mostra quantas vezes nós deixamos de realizar algum trabalho útil, importante, e que nos traria grandes resultados no nosso crescimento interior. Grandes resultados. E nós não vamos porque temos medo de não ser capazes. Olha só.
o aluno que foi convidado pelo professor a ser monitor da turma, ele não se julgava competente. Ele queria ser tão especialmente preparado, ele queria estar num nível grandioso. Ele queria ser o próprio retrato do Mestre Divino. Quando, na verdade, a maioria de nós só chega nesse ponto depois de muito trabalhar, sem ser especialista. A gente aprende no trabalho. A gente aprende fazendo. A gente não começa a fazer depois de tudo pronto, depois de todos os diplomas tirados. A gente vai trabalhando e vai aprendendo, a gente vai estagiando nas questões menores e vai aprendendo e vai realizando. E ele tinha medo de pegar a monitoria da turma, que é uma coisa simples. Eles eram todos iguais ali, eram todos colegas de turma. E se o professor convidou ele para monitorar, é porque já sentia nele um diferencial, já percebia nele uma qualidade a mais. Porque assim são convidados os alunos para monitorar a turma. E ele tinha medo. Ele queria primeiro se especializar. E aí, quando ele recebeu a orientação, o exemplo, né, do carvão, que se tornou joia depois de tanta pancada que ele levou, de tantos cascalhos que caíam dele, né, e formavam aquela enxurrada de cascalhos, até sair a pedra preciosa de dentro do carvão, que era uma coisa feia, assustadoramente feia. E aí e ele coloca aqui, olha, por milênios e milênios, né? O brilhante formou-se do carvão, considerado desprezível, por milênios e milênios. Depois de sofrer o peso do solo e dos detritos que oprimiam, que acabavam fazendo cascalhos dele até chegarem onde estava o diamante. É assim somos nós, né? Nós temos um orgulho muito grande e temos muito medo de errar e passar por constrangimento. E, na verdade, a gente aprende fazendo. E se o professor nos deu a oportunidade de monitorar uma turma, seja ela pequenininha, seja ela grande, a gente vai aprendendo e vai sendo capaz de monitorar turmas maiores. E a gente sempre vai com um pouco de receio. É natural isso. A gente sempre vai com um pouco de medo de que a gente não seja capaz. E na próxima vez, e na outra, e cada vez mais, a gente vai aprendendo e se aprimorando para monitorar mais alunos e de forma mais capacitada. Fiquem com o meu beijo, meus queridos, com o meu abraço mais apertado e meu desejo sincero e genuíno de muita paz.